Olá, seja bem-vindo a mais um programa Juntos, aqui pela E-Paraná, aos sábados pela manhã. Você é o nosso convidado para juntos estarmos trabalhando temas que têm tudo a ver com o momento que nós vivemos. E hoje, em particular, trataremos de um assunto que está na mídia o tempo todo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já foi perseguido por causa da sua fé? Você já sofreu algum tipo de perseguição e sofreu retaliações por causa da fé que você professa? Pois é, e por causa disso milhares de pessoas hoje estão sendo perseguidas, tanto cristãos quanto de outras religiões. A perseguição ela existe em várias partes do mundo. E para tratar dessa temática, estamos aqui em nossos estúdios o pastor Calixto, que é amigo nosso, pastor batista já há 37 anos, mas também, além de ser formado em teologia, também formado em direito, e tem desenvolvido um ministério principalmente com etnias no Brasil e em outras partes do mundo também, e falando então sobre essa perseguição que está acontecendo e nos ajudando a compreender um pouco desse cenário mundial que envolve tanto assunto relacionado à perseguição, morte, sofrimento. Particularmente nesses últimos dias temos visto cenas de cristãos sendo assassinados por grupos terroristas, por grupos extremistas, enfim, essa realidade toda. Pastor Calixto, para nós é uma alegria tê-lo conosco aqui, um tema desafiador, mas tenho certeza que a sua experiência e conhecimento vão nos ajudar a compreender melhor e a se posicionar diante de todo esse momento. Amém. Salam na árabe. Eu, de propósito, estou vestido com uma roupa cultural árabe, dentro de um perfil que os brasileiros conhecem e, infelizmente, a imagem de persona não grata, ela é bem presente quando as pessoas veem a gente vestido assim. E, por causa disso, a grande dificuldade, quando nós tratamos do assunto perseguição, em especial os árabes, no momento Estado Islâmico, jihadistas e Al-Qaeda, as pessoas generalizam tudo, ficam muito preocupados, temerosas, e a maior preocupação que eu tenho, pastor, os povos daí não oram pelos árabes, que também são amados pelo Senhor, por causa dessa visão, dessa imagem errada, generalizada do mundo árabe. E esquece que no mundo árabe tem cristãos, que no mundo árabe tem grupos étnicos diferenciados, e nessa generalização nós perdemos de vista o grande desafio da intercessão pelo mundo árabe aos pés de Jesus. Então, pedimos que o Senhor nos ajude nesse propósito, de nos fazer melhores conhecidos dessa necessidade que a Bíblia nos apresenta, mas dentro dessa realidade do mundo muçulmano, existem muitos conceitos, costumes, a cultura, ela é muito diferente da nossa realidade, né? Apesar de que hoje nós temos um grande número de árabes, de pessoas que estão vivendo entre nós, como o senhor disse, há uma certa repulsa a esse estereótipo, né, árabe. Então nos ajuda a entender um pouquinho dessa questão do mundo árabe, muçulmano, sobre o prisma étnico e também geopolítico. Okay. Existe, pastor, uma questão de conceito que a gente precisa diferenciar. As pessoas confundem, associam árabe com muçulmano, tem que entender, nem todo árabe é muçulmano. Então hoje nos ajuda a entender isso. Sim, nós temos que entender que a origem da religião árabe foi em Meca com Muhammad, o profeta do Islã. Só que hoje, 1 bilhão e 300 milhões, desses só 400 milhões são árabes. O restante são de outras etnias. Para você ter uma ideia, 200 milhões da Indonésia são muçulmanos e eles não são árabes. Olha só. Então, a grande maioria dos muçulmanos não são árabes. Não são árabes. Eles seguem a religião do islamismo que foi fundada por um profeta que nasceu em Meca, descendente, conforme eles mesmos dizem dentro do Islã, do próprio Ismael. Então tem que separar isso. E outros fazem algumas confusões até com respeito à questão geográfica política. Sim. Então alguns confundem Irã com árabe, por causa dos muçulmanos. Irã é um país persa, de língua farsi, não é língua árabe, mas é uma república islâmica. Então a pessoa associa já o Irã
com um país árabe, e não é um país árabe. Outras pessoas confundem a Turquia com o país árabe. A Turquia está na Ásia e a Turquia tem língua turca, não tem língua árabe. Só que é um país predominantemente muçulmano. Então, outra coisa, os assírios, que eram os antigos babilônios do Iraque, o Iraque, sim, é um país árabe muçulmano. Então, essas diferenciações conceituais são importantes, porque nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Então, isso tem que ficar muito claro, que vai nos ajudar a separar a religião chamada islamismo, fundada por esse profeta, segundo ele, segundo a revelação de Deus, através do anjo Gabriel, que ele trouxe as mensagens que foram registradas no livro sagrado do Alcorão, né? E isso tudo começa com o nascimento dele, 570 a.C., e 622 se estabelece, né, a religião islâmica, o ano islâmico, o início da era islâmica. Então, islamismo, a gente diz, quem são os muçulmanos? São os seguidores do islamismo, né, que declaram uma profissão de fé chamada Shahada principal, que é Deus é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Essa é a profissão de fé deles. Agora, seja árabe ou não, essa é a definição da profissão de fé do islamismo. E todo seguidor do Islã chama-se muçulmano, independente de ser árabe ou não. Mas esses conceitos precisam ficar muito claros, porque o desafio é bem maior do que nós imaginamos. Europa, Alemanha, hoje, a quantidade de muçulmanos presentes, então eles estão lá presentes e não são de descendência. Só um detalhe que é importante, só que quando eles rezam, eles precisam rezar em árabe. Então eles aprendem... E voltados para Meca. Voltado para Meca, e eles transliteram na língua do povo ocidental para poder pronunciar essas orações voltado para Meca, que é o templo número 1 sagrado deles. Ou seja, então é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Não dá para colocar todos no mesmo perfil. Esses dados que o senhor coloca para a gente aqui nos ajuda a compreender que realmente a diversidade ela é muito maior do que nós geralmente imaginamos. Dentro dessas colocações, o que mais o senhor pode acrescentar para a gente entender esse pano de fundo histórico, né, dos muçulmanos? O senhor já fez algumas citações, mas esse crescimento, por exemplo, 1 bilhão e 300 milhões né, de árabes, e qual que é a projeção aí para os próximos anos e as ações que eles estão fazendo para o crescimento do Islã? Nós precisamos entender algumas coisas. O que tem assustado são essas reações que a gente vê de grupos chamados extremistas e fundamentalistas. Então vamos puxar um pouquinho a história. Então, se começa no 622 depois de Cristo essa religião, o incrível é que começa com um homem letrado, ele não lia nem escrevia. Tá? Maomé. É o Maomé, o Sim. profeta Muhammad, o profeta Maomé. Então, ele diz ter recebido, né, do anjo Gabriel, durante 23 anos ele recebe revelações proféticas que ele vai registrar, porque ele vai ditar para os seus seguidores, para que esses seguidores escrevam esses registros. Então, o que aconteceu? A religião ela foi se expandindo, ela teve, no início, ele tentou a simpatia dos judeus, a simpatia dos cristãos, dentro da história. O fato dele não ter sido aceito, houve um momento de perseguição a ele mesmo, onde ele foge, sai da cidade de Meca, quando ele nasceu, ele vai para Medina. Então, isso é chamado a Hégira, essa fuga em 622. Só que essa fuga, esse início, faz com que realmente ele passe a ter algumas experiências, conforme ele relata, e os discípulos dele aumentaram. E ele chegou a partir, então, para um alto que hoje vocês conhecem como Jihad, Sim. que é a Guerra Santa. Então, expande. Só que o que aconteceu? Para nós encurtarmos a história, com a morte do profeta, né, 632, eu creio que foi a morte dele, 62 anos ele tinha, houve uma divisão, uma cisão grande no Islã, onde hoje vocês ouvem sobre sunitas, xiitas. Né? Então, esses sunitas e esses xiitas, a diferença é muito, muito clara. Os sunitas
são aqueles que vieram, porque na hora que ele morre, quem vai suceder? Então, um grupo achou que ele devia ter um sucessor coraixita, que era da tribo dele. Outros disseram, não, o califato, nós vamos ter que ter uma eleição para ver quem ganha. Então, nessa divisão, o pessoal que fez a eleição na parte do califato ficaram os sunitas. E a parte, porque o enteado dele e primo, o Ali, profeta Ali, ficou do lado dos coraixitas. Então, o profeta Ali, né, que é como descendente, a xiita significa partido do Ali, a tradução do árabe. Então, ali eles tiveram a grande divisão. Já na origem, então. Com a morte dele. Sim. Uhum. Só que essa cisão fez com que esses dois grupos deixassem bem claro. Os xiitas disseram o seguinte, a única base da nossa religião é o Alcorão, como livro sagrado. Os sunitas, além do livro, eles pegaram o Hadith, que é a tradição histórica, a Sunna. Então ele tem livros escritos sobre como é que o Muhammad era profeta. Então são ditos do profeta e alguns comportamentos do profeta. Então tem algumas pessoas que são até extremistas, queriam saber como é que ele rezava, o jeito, como ele acordava, coisas das mais extremas, para seguir direitinho a religião do Islã. Uhum. Esses dois grupos vieram, e na visão do Ocidente para nós foi sempre essa. Os xiistas eram os fundamentalistas, tá? E os sunitas eram os mais moderados. Só que hoje, precisa deixar muito claro isso. Essa visão foi perdida. Então, o que acontece? Quando surgem grupos como Al-Qaeda, que é a base, que é Osama Bin Laden, Al-Qaeda é um grupo que lutou pela base sunita. Aí nós começamos a ver alguns rompimentos nos próprios grupos deles por algumas exigências. Nós temos que saber que dos que nos assustam dentro dos muçulmanos só são 15%. A outra maioria são os moderados. São os sunitas, que são os muçulmanos que dialogam, conversam. Tanto é que eu escrevi um livro, Diálogo Religioso, para que realmente nós possamos entender o Islã e o Islã entenda o que é o cristianismo e as propostas. Então, só que com o passar do tempo, com a história, começa a surgir grupos. Só que esses grupos são os grupos insatisfeitos com o Ocidente, por várias razões. Por considerarem os árabes, os muçulmanos, como pessoas não gratas, pela questão de Israel ser declarado Estado. Todos esses elementos, por a ONU não aprovar várias coisas de pedidos e solicitações árabes. Então isso foi criando um conjunto de situações, houve uma insatisfação tremenda. Porque se você avalia a Palestina, você vê que a história, se nós formos ver, a partir, não precisa nem de ver o tempo de Abraão. Quando começa a voltar, em 1888, os judeus começam a retornar para a Palestina, antes mesmo de 48, nessa volta, 5% só de Israel eram judeus, o restante eram tudo árabes e palestinos. Então, essa invasão, nós, considerando isso, é um aspecto teológico para ser considerado, humanamente falando, eles entraram na casa dos palestinos, tiraram todos eles. E eles se tornaram a maioria. Tudo isso criou animosidade. Então, a partir daí, eu quero observar nesse bloco, nesse ponto o seguinte: esses elementos foram criando grupos que se revoltaram e alguns disseram, nós temos que ser mais extremos e impor o Estado Islâmico em todo o Ocidente, porque é a religião de Deus, segundo o Islã. E aí começou a surgir os grupos extremistas, né? Por exemplo, Boko Haram. Boko Haram, haram é uma palavra que a gente diz pecado em árabe, né? Quando faz alguma coisa é um pecado, haram. Então, tudo que é do Ocidente, ensino do Ocidente, é haram. Então, eles têm que tirar tudo. Aí surgiu um grupo que são geograficamente, atuam mais na África. Aí matam, destroem cristãos. Porque nós somos considerados, qualquer muçulmano sabe disso, e eu não estou falando uma coisa errada, nós somos infiéis. Porque a religião deles, segundo eles, é a verdadeira. Então, a religião de Alá é a religião verdadeira.
Então, em função disso, criou todos esses grupos, né? Os jihadistas, né? E esse Estado Islâmico é o que está mais assustando hoje. Porque eles querem voltar em 1924, mais ou menos, o califado acabou. E esses muçulmanos estão dizendo o seguinte, porque acabou, o Islã não pôde ir para o mundo inteiro. Vamos fazer voltar. Então eles estão voltando todinho, quase que 1000 anos atrás, antes da cruzada. Tentando recuperar, mas impondo a república e o governo islâmico baseado no Alcorão. Tá certo. É um pouco da história, pastor. O assunto é empolgante, é amplo e realmente nós precisamos muito aprender. Acompanhe com a gente um breve intervalo e na sequência nós retornamos aqui com o pastor Calixto, aprendendo mais a respeito de toda essa temática. Olá, querido telespectador. Eu sou o pastor Romério e nós estamos aqui na cidade de Ponta Grossa. Hoje eu tenho um convite especial para você que acompanha os nossos programas. Aqui nos Campos Gerais nós temos 22 igrejas e com certeza tem uma perto da sua casa. O nosso convite é para que você venha e participe conosco, porque nós temos um lugar todo especial para a sua família. Acesse agora o site da CBP e ali você vai encontrar uma lista completa das nossas igrejas e dos seus endereços. Você é nosso convidado especial. Esperamos sua visita. Que Deus abençoe você e sua família. Continue conosco. Estamos retornando com o programa Juntos, conversando com o pastor Calixto, e ele mencionou, ele é escritor de vários livros, e dentre eles eu tenho aqui em minhas mãos O Cristão e o Islamismo. Pastor Calixto, fala um pouquinho sobre esse livro, que como nós podemos ter acesso, a proposta do senhor abordando o tema. O livro surgiu em função do 11 de setembro, né? Houve muita xenofobia, muita indisponibilidade com os árabes, e aí a editora pediu para que eu escrevesse para trazer uma compreensão real do Islã para o povo cristão e para os próprios muçulmanos compreenderem a questão do que nós pensamos como cristãos. Então, a visão foi diálogo mesmo. Eu tive a oportunidade de lançar no meio árabe o livro muçulmano e no meio árabe cristão. E a ideia é mostrar as nossas convicções, as convicções dos muçulmanos, nós entendermos como cristão por que eles não aceitam algumas coisas que nós falamos, e por outro lado, as nossas convicções cristãs, porque de forma alguma, né, nós, por exemplo, os muçulmanos não reconhecem Jesus como Filho de Deus, tampouco como Salvador, que para eles não precisa ser salvo de quê? Então não há essa natureza pecaminosa, então é bom a gente entender o que está na mente deles. E quando eles não aceitam Jesus como filho, é que o raciocínio é concreto. Para se ter filho tem que ter homem, mulher, então nós estamos chamando Deus, nós estamos sendo blasfemo contra Deus, dizendo que teve uma relação para ter filho. Então, na mentalidade fica essa dificuldade. Então, sobre esses assuntos que eu trato. Outra questão é do nome Allah como Deus. Será que Allah é o nosso Deus? Então, eu discuto um capítulo muito sobre sujeito e predicados. Os predicados do Islã de Allah e os predicados da Bíblia de Allah. Então, um desenvolvimento mais nesse sentido de entenderem as duas mentes e haver um amor predominante para que realmente a mensagem possa ser revelada ao coração deles conforme cremos em Cristo Jesus. Essa é a ideia do livro. Joia. Você terá na tela aparecendo como ter acesso a esse material, que com certeza é enriquecedor. Voltando à nossa temática, pastor Calixto, o Brasil é um país tido como Estado laico e que, então, permite uma liberdade religiosa. Como a gente compreender essa situação brasileira à luz do que está acontecendo no mundo e essa realidade nossa aqui, né? Primeiro, uma questão numérica, estatística. Você vê, o IBGE, a última estatística, deu um crescimento de 2010 a 2014, nos deu de 12% dos evangélicos crescendo no Brasil. Os muçulmanos cresceram no Brasil 26%. Então, na verdade, há um crescimento. A própria Arábia Saudita está atrás disso com o financiamento. Eles financiaram já 70 bilhões de dólares para o crescimento do Islã, na construção de mesquitas, tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pastor. A minha preocupação, no momento, não é esse crescimento. Hoje eu não tenho perseguição. Eu morei em Foz do Iguaçu 14 anos.
convivendo com os árabes, apesar que a minha descendência é evangélica, libanesa, né? Eu sou de descendência árabe, né? Mas lá convivi com os muçulmanos, convivemos juntos, e em 40 anos de muçulmanos em Foz, nunca houve nada que trouxesse como pessoas não gratas. Então, a partir daí, eu quero que entenda, hoje não é o comunismo, não é o islamismo o nosso problema na liberdade. O problema é a desconstrução da família. Para mim, a maior preocupação hoje, que a gente tem que estar atento no temor a Deus, é que nessa liberdade religiosa está havendo uma invasão tremenda de valores contrários à palavra de Deus, mexendo no caráter, a questão do governo, a questão de famílias, a questão de igrejas, quantas coisas que estão contribuindo para desfazer e desconstruir a família. Então, para mim, a perseguição maior é essa, onde nós estamos vendo um ataque frontal para destruir a nossa fé. Quando eu penso nisso, eu penso, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Aí a gente pensa em perseguição das religiões. Não, vai chegar um momento, pastor, onde vai ficar o meu emprego, né? Ou a minha fé. E a minha fé. Ou a minha fé. Vai ficar a minha questão de sofrer no pastorado pregando verdades de Deus em função da legislação que vai vir contrária aos princípios e às normativas de Deus. Que com certeza a perseguição vai ser muito maior. Né? Vai ser. Então, a questão para mim é fidelidade à cruz. Só que a fidelidade à cruz em qualquer lugar no mundo. Essas pessoas estão morrendo porque no país que eles estão, os nossos cristãos amados que têm morrido pela fé, lá é proibido pregar e proibido ser cristão. Ou seja, Então, o sistema é isso. Mas eles estão morrendo em função da fé. E essa fé está implicando em negar dentro de um sistema religioso. Nós não temos um sistema religioso assim, mas temos uma moral, temos um ensino e temos um momento histórico brasileiro tremendo, onde eu vou ter que questionar o meu caráter, a minha vida, porque a família está sendo desconstruída. E é hora para mim de realmente declarar, para mim o viver é Cristo, como Filipenses 1:21, e o morrer é lucro. Eu pergunto, até que ponto eu estou disposto a perder coisas em nome da fé que eu prego? De certa forma, claro que o que eles estão passando a ponto de morrerem pela fé é algo dramático, terrível, mas olhando para uma outra perspectiva, talvez pode ser até mais difícil viver a fé do que morrer por ela. Digamos que se você chega numa situação, você nega Cristo ou você morre. Não vou negar Cristo, morri. Mas e viver dia após dia em situações como essa que o senhor acabou de colocar? Vou perder o emprego, posso perder a esposa, posso perder filhos porque vou seguir a Cristo. Então, nessa configuração pode ser até mais difícil. Sim, me permite, pastor, para mim, a morte física não é o problema, porque eles estão com o Senhor. Para mim, a morte espiritual. Sim. Há muita gente morrendo espiritualmente porque tem negado a fé. Qual é a pior morte? Espiritual. É morte eterna. Exatamente. De que maneira, então, nós podemos usar essa liberdade religiosa que temos aqui no nosso país com sabedoria, né, da luz disso que o senhor está colocando aqui? Um exemplo é o seguinte, Deus é soberano. Tem trazido muitos árabes para cá, em função da guerra na Síria em particular. Nós mesmos estamos envolvidos com 30 árabes refugiados de guerra. Então, não é só acolhê-los em compaixão e graça, não só entender a presença deles aqui como uma presença de fuga de guerra e de apoio, mas dentro da soberania de Deus, a oportunidade do testemunho para o mundo árabe. Nós temos o país livre, como mencionou. Então vamos dialogar, vamos conversar. E uma coisa eu digo muito clara, pastor, não é o discurso. Eu nunca esqueci o testemunho de um muçulmano que uma vez disse para mim, como é que eu posso ter a paz que tem nos teus olhos? Então não é a pregação, é a vida. Para que o muçulmano possa entender a realidade da vida que a gente prega, ele precisa ver o que está no nosso coração. E a hora que ele vê a glória de Deus, vai fazer diferença. E por outro lado, nós com essa liberdade, mais do que nunca, aproveitarmos a oportunidade de divulgar a fé
que Deus morreu por todos e todas as etnias do mundo. E todos eles precisam ser salvos. Que somente é possível por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus disse, a minha paz vos dou. O senhor mencionou desse testemunho, né? A paz nos olhos. Jesus disse, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Então, é nele que nós temos que ter essa paz. Né? Amém. Pastor Calixto, nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria que o senhor pudesse dar uma palavra aos nossos telespectadores e de graça, de salvação, e um apelo a esse momento para que nós cristãos também possamos orar e agir em favor, né, da causa das pessoas. Puxando em causa própria, o que eu peço a Deus é que Deus possa usá-los diante de tantos árabes que estão hoje no nosso país. Para vocês terem uma ideia, em 4 gerações são 13 milhões de árabes. Só libaneses, nós temos mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Nós temos 6,5 a 7 milhões de descendentes libaneses no nosso país. Me lembro que o presidente do Líbano aqui disse para o Lula, quando era presidente na época, você é mais presidente do meu povo do que eu. Então vocês imaginem por que eles estão aqui. Que sejamos instrumentos para levar para o mundo árabe essa mensagem de salvação, que só em Cristo Jesus nós podemos ser salvos e termos a vida eterna. Por outro lado, eu gostaria de agradecer, pastor, a oportunidade de estar aqui nesse programa, esse convite, que realmente isso possa levar a muitos que estão ouvindo a serem instrumentos do poder de Deus na revelação da mensagem com fé e fidelidade. Muito obrigado, pastor Calixto. Suas palavras com certeza vão abençoar a vida de muitas pessoas, nos ajudando a compreender esse cenário e nos desafiando a agir em favor disso tudo, né? Convido você que está nos acompanhando a orar junto conosco nesse momento. O pastor Calixto estará encerrando com uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, a vida da sua família, sobre essa realidade que vivemos. Por favor, pastor. Deus eterno, eu quero te agradecer por cada pessoa que está ouvindo o programa, que de alguma forma, com o teu poder, com a tua graça, eles tenham sido tocados, mas que no desafio que nós deixamos, possa haver uma nova mudança, que a fidelidade e o caráter na vida de cada um deles manifeste a glória de Cristo. Permite que possamos ser instrumentos vivos dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe ricamente a sua vida e convidamos para mais uma vez estar conosco no programa Juntos, próximo sábado às 7 da manhã aqui pela E Paraná. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.